Hierofante me fala que se vocês derem a oportunidade, haverá algum tipo de contrato, parceria, sociedade. Pode ser de negócios, pode ser romântica. Repito, essa pessoa é um pouquinho ortodoxa. Comprometimento. Já vamos ver do livro aqui, tô curiosíssima. Comprometimento com o Hierofante, gente. Eu embaralhei na frente de vocês. Sejam bem-vindos a mais uma leitura e vamos às mensagens. Coletivo de Libra. Ok. Coragem. Na energia nós temos coragem. No ciclos, transformação e playing it safe, que é fazendo as coisas de forma segura. Nas intenções. Então temos energia, ciclos e intenção. Então de um lado eu tenho a transformação e a coragem, e do outro eu tenho justamente o oposto, nas intenções, tá? Então existe uma contradição, existe um embate aqui, né, relacionado à intenção e à energia, e o ciclo aqui no meio me diz que é como se vocês tivessem uma escolha a ser feita, né? Vão arriscar, vão ter a coragem de avançar de uma forma diferente, vão modificar algum hábito ou vários hábitos, vocês estão dispostos a isso para alcançar alguma coisa melhor, para transformar a realidade de vocês em uma realidade melhor, a realidade sonhada, ou vocês vão continuar acomodados. Eu sei que nem tudo está sob o controle de quem está assistindo, existem coisas que vão além do nosso controle, mas dos hábitos, das coisas e tudo que estiver ao alcance de vocês fazer diferente para alcançar essa transformação precisa ser feito. Tá? Essa energia de acomodação aqui, de não arriscar, não vai levar vocês a lugar algum. Demanda-se coragem para transformar. A gente tem 2 sets aqui. Quando aparecem 2 sets nas leituras, às vezes essa energia representa os nossos medos. Medos muitas vezes infundados, tá? O medo, ele é algo que foi introduzido no ser humano. Dizem, né, que a gente nasce com 2 medos, que é o medo de cair, medo de altura, que é algo que já vem na gente, tanto que quando a gente quando os médicos fazem aquele teste, né, um dos testes do bebê é esse reflexo, né, de fingir que vai deixar a criança cair, para ver se a criança tem esse reflexo de se mexer, enfim, de perceber, né. Então é um teste de reflexo. Então um dos medos que a gente tem, supostamente medo, é o de altura, e o outro é de barulhos muito altos, né. De resto, são todos medos que são introduzidos ao longo da nossa criação. Evidente que muitos deles têm fundamento, muitos deles não, né? Então, no presente a gente tem aqui o 5 de paus falando sobre conflito. Esse conflito pode ser ao redor de Libra, pessoas ao redor de vocês, família, trabalho. Podem ser conflitos que vocês têm dentro da própria cabeça, diante de várias situações, diante de várias responsabilidades e coisas a serem resolvidas. Não conseguir priorizar, não conseguir ter um norte, e aí a gente tem, e não é a primeira vez que sai o 7 de copas aqui nessa posição, a gente tem o 7 de copas nas energias que favorecem. Essa é a boa notícia. Isso me diz que eventualmente vocês encontram respostas, tá? Vocês encontram de forma clara qual é a opção, qual é o melhor caminho, qual é a real vocação, né? Então a confusão se dissipa, a ilusão se dissipa, né? Em algum momento. 7 de ouros aqui nos desafios são vocês confusos de onde vocês devem investir o tempo, a energia e a crença, né? 7 de ouros é aquela carta onde a gente fica ali considerando, será que eu devo continuar plantando aqui? Será que eu devo continuar apostando as minhas fichas aqui? Será que eu vou colher amanhã? Quando será que eu vou colher? E se eu não colher? Então, por isso que eu falo, essas 2 cartas trazem uma grande confusão à parte, a posição onde elas estão saindo. Elas trazem essas inseguranças, né? E o Rei de Espadas, aqui ele me remete muito à energia do playing safe, que é não se arriscar, que é jogar de forma segura, atuar de forma segura, naquilo que é garantido, porque ele tem muito reflete muito a personalidade, né? Mas ele faz isso, querendo ou não, baseado no conhecimento, baseado na experiência. Ele é uma pessoa que sabe governar, ele é uma pessoa que está numa posição de autoridade. Então, às vezes, para algumas pessoas a melhor opção né, fazer as coisas by the book, de acordo com o que é tradicional, com o que é garantido, seguro. Mas quando a gente aprende que nada nessa vida é seguro, nada é 100% garantido, quando a gente aprende isso, a gente consegue com mais tranquilidade ousar, né, ter essa coragem que nos falta na maior parte da vida.
Então é evidente, eu tô falando com Libras que se arriscam o tempo todo, que tem um espírito aventureiro, mas eu também tô falando com Libras que ficam muito dentro da própria cabeça, que pensam demais, que analisam demais. E ao passo em que a gente estava falando aqui sobre o que é o conselho das 3 cartas do oráculo, eu tenho nos conselhos o Rei de Espadas já clarificado pelo As de Paus. Então o As de Paus ele traz um senso de aventura, de apostar naquela faísca interior, de apostar na sua criatividade, né? E de agir em direção a isso. E agir em direção à sua meta, por mais maluca, por mais distante, gigante que pareça ser. No passado a gente tem o 8 de Copas e existe muito da personalidade, da história de Libra, das pessoas, dos lugares que vocês já vêm deixando gradualmente para trás e ainda estão deixando. Outra boa notícia, vocês estão de fato chegando onde desejam chegar, vocês estão no caminho certo. Confirmação de que vocês vão encontrar clareza, confirmação de que vocês estão no caminho certo. 9 de Copas logo depois do 8. Então é encontrar, é ver que valeu a pena dar as costas para determinados hábitos, pessoas, lugares, forma de pensar. 9 de Copas é a realização dos nossos sonhos, é a realização de um sonho específico, muito especial. É o encontro também de vocês, é alcançar uma maturidade, né, com relação às emoções. Então é independência emocional, inteligência emocional. Vou clarificar ainda, porque pode haver algum aspecto negativo com relação a esse 9 de Copas aqui, tá? Pode haver, no sentido de autoindulgência, no sentido de exageros. Mas de certa forma, a mensagem principal aqui é que vocês estão saindo do campo da confusão, das ilusões e estão sendo impulsionados, tá? Estão sendo motivados a agir mais, ok? Por favor, falem sobre o 5 de Paus. No presente eu vejo que tá pesado, que tá delicado, que é questão desgaste físico para alguns, tá? Desgaste físico mesmo. Dois de ouros, Pagem de Copas e 6 de Copas. Então, na busca pelo equilíbrio, pode ser até a busca pelo equilíbrio financeiro que traz o conflito ao redor de Libra, ou eu vejo duas coisas entrelaçadas, a vida pessoal e financeira, questões de conflito com outras pessoas ou interferências externas, interferências negativas na vida financeira de vocês, ou simplesmente o fato de outras pessoas afetarem tanto o humor, a saúde física e mental e emocional de Libra, que isso acaba colocando a vida profissional de Libra, né, a produtividade mesmo, em jogo, e acaba causando um desequilíbrio maior, né, um desequilíbrio que se expande, infelizmente. Isso tende a continuar se vocês não abrirem mão daquilo que é cômodo, tá? O 6 de Copas traz isso, o Pagem de Copas traz isso, então é como se eles me dissessem que vocês estão colocando a energia no lugar errado. No presente momento, o Libra ainda está colocando energia, ainda está discutindo, ainda está se preocupando com as coisas e com as pessoas erradas. E enquanto vocês fizerem isso, vocês vão seguir nessa contínua busca por equilíbrio, nessa contínua busca nessa energia de tentar abraçar mais coisas do que vocês deveriam abraçar, tá? Então pode ser a preocupação com o que os outros vão pensar, pode ser a preocupação de se afastar de alguém que... Se eu me afastar dessa pessoa, o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, e se eu me arrepender amanhã ou depois... Existe algum tipo de saudosismo ou comodidade da qual vocês devem abrir mão, tá? E isso eu posso estar falando de qualquer coisa, cada um vai ser um cenário distinto. Então abrir mão de algo que é cômodo, mas que na verdade traz muito mais conflito e desequilíbrio, tá? Do que coisas boas. Então entendam o que é cômodo, o que é familiar, qual é a situação negativa que vocês já estão tão acomodados que vocês já deveriam ter buscado formas ou feito algo para sair, para se isolar de uma família, para se isolar, para sair de uma empresa, para sair de uma dinâmica que, na verdade, mantém vocês estagnados, mantém vocês em desequilíbrio, tá? É familiar, é cômodo, mas ao mesmo tempo anula o potencial que vocês têm, anula quem vocês são, o que vocês têm para desenvolver, o que vocês têm para criar. Impede, né, um avanço, mantém vocês atados à versão mais antiga, mantém vocês atados a uma versão que nem vocês gostam mais.
né? São pessoas que não mudam e que não querem que vocês mudem. Nesse caminho. Falem sobre o 7 de copas, por favor, aqui naquilo que favorece Libra. O que Libra vai enxergar com mais clareza? O que Libra vai enxergar com mais clareza? Temperança, As de copas, vocês estão sendo guiados. 7 de copas, As de copas. Vocês estão sendo guiados espiritualmente a enxergar o caminho certo, o caminho correto. Está sendo apresentado com muita clareza qual é o caminho correto. 6 de espadas. E isso envolve mudar, Libra. Mudar de lugar, de trabalho, de carreira, de maneira de pensar, de maneira de agir, de maneira de se vestir. O 6 de espadas representa pessoas que estão indo embora com a roupa do corpo, que estão dando as costas para algo, para o drama, para as dificuldades. E estão abandonando tudo, indo embora só com a roupa do corpo. De um lado a gente tem uma água mais, não turbulenta, mas a gente tem um movimento aqui, do outro água tranquila, né? Então existe essa impressão de que a gente está deixando muito para trás, mas é por algo muito melhor. E aquilo que parece ser abrir mão de tudo que vocês construíram até agora, e parece ser abrir mão de muito, na verdade não é. É a libertação, né? 7 de ouros naquilo que... os desafios, por favor. Os amantes, uma escolha. Rei de paus. 10 de ouros. 10 de espadas. Ninguém tá vindo pra salvar vocês. Eles estão me falando. A parte aqui, as cartas. Ninguém está vindo pra salvar vocês. 10 fala sobre finalização. A gente tem o 10 de espadas e o 10 de ouros. Então isso me fala que Libra, uma das grandes preocupações, assim, não só de vocês, como de 90% da população mundial, é dinheiro. Estabilidade, né? Trabalhar hoje pra comer amanhã. E existe uma ideia, existe uma crença de que se vocês se afastarem da única aparente estabilidade que vocês já tiveram até hoje, que é a família, que é um pai ou uma mãe, ou a família do marido, ou a família do namorado, ou da namorada, enfim, as pessoas que vocês têm como estrutura básica. Se vocês abrirem mão disso, vocês vão estar completamente no escuro e desamparados, né? Só que essa mesma dinâmica e essa crença que vocês têm, essas pessoas, enfim, essa falsa estabilidade que vem de fora de vocês, é um péssimo investimento continuar nessa dinâmica, é um péssimo investimento continuar com essas pessoas ou acreditando nisso, tá? É uma grande mentira. Quando eu falo que não tem ninguém vindo pra salvar, é porque Libra precisa assumir essa postura aqui. Libra precisa ser o rei de paus. Precisa ir a seguir adiante, precisa ser dono do seu próprio nariz, precisa encontrar sua independência através da criatividade, através da coragem, da ousadia, tá? Então vocês são os próprios salvadores. E ainda num segundo cenário, que vocês devem estar questionando, existe sim um segundo cenário pra isso, tá? Se eu estiver falando com alguém que tá num relacionamento delicado, casamento ou namoro, enfim, já deu o que tinha que dar, tá, Libra? 10 de ouros, 10 de espadas, a escolha aqui com os amantes, e também representa um contrato, uma união com alguém, com esse rei de paus, possivelmente. E o 7 de ouros, aqui considerando se ainda vale a pena preservar esse relacionamento, a resposta é não. Mas é uma escolha, certo? É um contrato aqui que vocês têm, que pode ser mantido por conta da praticidade, por conta da conveniência financeira, e ninguém está aqui para julgar se for o caso. 8 de copas. 8 de copas clarificado pela justiça. 8 de espadas, a morte. E o 2 de paus. Temos 2 oitos aqui. Se fosse o baralho
De Marcélia, a justiça também seria 8, seriam 3, mas enfim. Temos aqui a justiça e a morte, dois arcanos maiores. Então, a justiça e a morte me falam sobre transformação. A gente tem aqui nos oráculos, né, transformação. E a justiça também fala sobre o equilíbrio das escalas, né? Ela representa o karma e ela representa propriamente algo que vocês, se reencontrando vocês, transformando vocês em busca de entender qual é a vocação, o propósito aqui nessa terra, de entender se o caminho que vocês estavam era o caminho certo. Houve uma escolha, houveram restrições, grandes restrições, ao longo da vida que fizeram vocês duvidarem do próprio potencial, mas ainda assim vocês escolheram buscar novos horizontes. Para alguns Libras, essa busca, essas mudanças, elas são extremamente lentas, ou parecem, né, ser lentas, e o 8 de espadas reforça isso, porque ainda existem inseguranças, né, definitivamente. Mas mesmo com medo vocês vêm avançando, mesmo com medo vocês vêm fazendo escolhas melhores do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás, isso é excelente. Por isso chegamos no 9 de copas aqui no presente, certo? Vocês já deixaram várias pessoas no passado, para todo sempre. Essas pessoas já sentiram o gosto de pisar na bola com vocês, já entenderam o preço disso. Existe uma pessoa que pode ser Libra como vocês ou Escorpião, tá? Mas eu sinto mais forte Escorpião. Eu não sei o grau de proximidade, se é um ex, se é amigo ou amiga, parente. Mas é uma pessoa que vocês já deram mais chances do que deveriam. E essa pessoa nunca vai dar as mesmas chances pra você. Se essa pessoa estivesse na posição que vocês estão, ela nunca teria feito o mesmo. Isso é específico, eles estão me mostrando as imagens aqui no cenário, então, dado o recado. Nove de copas no presente, por favor, guias espírito, do que se trata? Nos falem mais sobre o 9 de copas no presente para Libra. Qual é o sonho que vai se materializar ou está prestes a se materializar? Imperador. Áries. Pode ser um romance. Porque eu não sei porque eu não sou muito fã da palavra romance. Pode ser, como eu estava dizendo, Libra numa posição de poder, Libra tendo seu próprio negócio, enfim. Mas também pode ser uma pessoa que tem poder aquisitivo, influência, e pode ajudar vocês a progredirem, pode investir em vocês. Também pode ser um futuro parceiro. Fale mais sobre o 9 de copas, por favor. Ok. Como eu dizia, pode ser um futuro parceiro. Então a gente tem aqui também o Hierofante e o Tolo, que me dizem que é uma pessoa que vocês não conhecem ainda. Em termos românticos, é positivo até certo ponto. Com o Pajem de Espadas aqui, pode ser alguém que já observa vocês há algum tempo. É uma pessoa com quem vocês ainda não se relacionaram. Para outros é alguém que vocês não conhecem. É uma pessoa bem tradicional e com um certo grau de possessividade sobre aqueles que ele gosta e sobre as coisas que ele tem. O Pajem de Espadas pode falar aqui sobre vocês iniciarem comunicação com essa pessoa. Pode ser através da internet, pode ser ao vivo, enfim, mas o Pajem é algum tipo de comunicação, mensagem. Ou vocês sendo observados, ou vocês observando essa pessoa também pode ser o caso. Hierofante me fala que se vocês derem a oportunidade, haverá algum tipo de contrato, parceria, sociedade. Pode ser de negócios, pode ser romântica. Repito, essa pessoa é um pouquinho ortodoxa. E tem muito para ensinar para Libra e talvez essa pessoa seja um pouco intimidadora também. A tendência é que essa seja uma parceria, seja a parceria dos sonhos. Por favor, me falem sobre esse 4 de ouros aqui. Eu tenho que saber mais. Por favor, me falem do que se trata esse 4 de ouros.
Comprometimento. Já vamos ver do livro aqui, tô curiosíssima. Comprometimento com o Hierofante, gente. Eu embaralhei na frente de vocês. Nos eventos número 3. Essa carta mostra um homem assinando papéis em uma mesa. E diz que existe algum tipo de acordo ou comprometimento no horizonte. Pode, de fato, ser na forma de um relacionamento romântico ou até mesmo casamento. Também pode ser um acordo, contrato de negócios, uma oferta de trabalho, parceria, um acordo relacionado a arrendamento ou a venda de uma casa. Qualquer uma dessas atividades ou possibilidades estão abertas para você nesse momento. Essa carta também pode significar uma boa resolução relacionada a uma questão legal, especialmente uma que você vem lidando há muito tempo. A gente tem a justiça aqui no passado, né? E a morte, então algo que se resolve. 8 de copas, 9 de copas, algo que se resolve. Interessante. É claro, você ainda precisa analisar bem e fazer a sua pesquisa para ter clareza e entendimento do seu real papel dentro desse comprometimento. Investigue para saber o que é esperado de você e o que você pode esperar de todos os envolvidos. Estar bem informado ajudará você a transitar nessa negociação de forma tranquila e, na verdade, estar preparado e bem informado ajuda em qualquer área da vida, né? O universo abençoa os seus comprometimentos, os seus acordos, ao passo em que você alcança poder pessoal com a intenção e com a sua vibração mais alta colocada em tudo aquilo que você faz. Afirmação: eu me comprometo de todas as formas e eu atraio comprometimentos benéficos para mim. Babado, meu Brasil, babado. Vamos clarificar. Como eu disse, acordo, parceria de negócio ou romântica. Aleluia! Pra quem tá solteiro há muito tempo, torço que isso aconteça. Torço demais por cada um que tá assistindo. Cada um, cada uma. E que seja de fato benéfico, né? 4 de paus, olha só. Estabilidade, segurança, 4 de paus, conquistas, celebração. Clarifiquem mais, falem mais, por favor. Ok. 4 de espadas e 9 de ouros. 4, 4, 8, 8, 7, 7, 6, 6. Olha que interessante. 6, 6, 7, 7, 8, 8 e agora 4, 4. A gente acabou de ler o significado da carta aqui do comprometimento. 9 de ouros, Rei de espadas. É uma pessoa centradíssima, inteligente, que usa o seu intelecto, que sabe investir, que sabe se cuidar, que investe muito em si mesmo e na busca, né, por se tornar uma pessoa cada vez mais interessante, mais inteligente. É uma pessoa que toma decisões com ponderamento, né, o 4 de espadas traz uma energia de ok, eu vou analisar isso com tranquilidade, depois eu trago uma resposta, depois eu me comunico, depois eu respondo. Então existe um senso de estabilidade muito forte aqui, mas essa estabilidade ela não envolve e ela não está em detrimento somente de sempre fazer as coisas de forma segura, sem se arriscar em nada. Muito embora passe essa energia aqui. Então, nos conselhos, gente, é preciso saber ponderar, equilibrar a ousadia com a racionalidade, entendem? A gente tem o As de paus aqui, o 4 de paus. Para ver avanço, para ver conquistas, a gente precisa ousar de vez em quando. Para conquistar inclusive a gente tem 9 e 9, né? 9 e 9 aqui também, 9 de copas, 9 de ouros. Sejam interessantes para vocês mesmos. Se tiver que ousar, ousem por vocês mesmos, arrisquem por vocês mesmos, sem se preocupar tanto com os demais. Em outro aspecto, essas cartas aqui me remetem realmente que tem uma pessoa saindo da solteirice e recebendo a oportunidade aqui de né, ter uma parceria. Então, seja uma vida social mais movimentada do que tem sido, novos amigos, ciclo de amizades, de colegas de trabalho, enfim, uma oportunidade que traz abundância e traz essa independência financeira, seja isso ou seja de fato um casamento, tá? Romântico, tá excelente.
mas tem que abraçar alguns riscos, tem que ousar um pouquinho mais. Não é 8 nem 80, não é branco nem preto, é um meio termo aqui que a gente tem que achar, que vocês têm que achar. E a gente tem o 8 de paus no fundo do deck. Avanço, mais uma vez, movimento, comunicação. Lembrando que o 8 de paus também representa as flechas do Cupido. Essas são as mensagens que eu tenho pra vocês, meus amores. Eu espero que tenha feito sentido, eu espero que as previsões se deem o mais pronto possível. Se vocês já conheceram esse ariano aqui, maravilha, pode ser um taurino também, mas enfim. O tolo representa Libra e Áries, inclusive, então Áries está um pouquinho mais forte. Convido vocês a se inscreverem no meu canal para todos os signos, por lá eu posto leituras de forma mais esporádica, mas todo apoio é muito bem-vindo, tá? Essa semana eu tô postando, quer dizer, postei 4 signos ontem, eu vou postar mais 4 hoje. E mais 4 amanhã, ok? Os 12 signos. Leituras atemporais, muita luz, se cuidem, um cheiro. Comentem muito aqui pra dar aquela força também, por gentileza. E até a próxima.